Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar de um tema que tem despertado bastante interesse, né? Gerência de inovação. A sua empresa já tem uma área dedicada exclusivamente para fazer a inovação? Esse é um assunto que tem despertado aí algumas dúvidas e muitas vezes até algumas polêmicas. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Charles. Eu não me arrisco a falar o sobrenome dele porque é muito difícil, mas ele é Head de Inovação no Banco Carrefour, tem uma experiência muito grande aí coordenando áreas de inovação em várias empresas. Então, Charles, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Por favor, diga o seu sobrenome e fale aí um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente. Legal, Marília, um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Charles Schweitzer. Eu tenho 43 anos e brinco que eu sou cofundador aí de 3 startups. Júlia, Gabriela e Guilhermo, meus 3 filhos. Profissionalmente, aí são mais de 20 anos de trajetória, mas eu brinco que eu estou na minha 5ª carreira. Eu comecei em tecnologia, depois eu passei por inteligência de mercado, planejamento estratégico, e aí, por fim, cheguei em inovação a partir de 2012. A minha 5ª carreira, eu também sou professor da Inova Business School e agora autor do livro Inovação, Digitalização e Transformação Digital, lançado pela editora da escola. Então, né, falando aqui, né, sobre essa trajetória de inovação, lá em 2008, quando eu cheguei a Leroy Merlin, e lá foram 11 anos, né, em 2008 a gente ainda não falava muito de inovação dentro das empresas. Então, é natural que a gente, quando olhe para as carreiras de inovação, poucas pessoas são efetivamente formadas em inovação. E é o meu caso também não fui formado em inovação. Em 2008, para vocês terem uma ideia, praticamente não existia o iPhone ainda, né? Ele foi lançado nesse ano. E a inovação corporativa ela se confunde um pouco com o iPhone e o lançamento da App Store, quando de alguma forma foi possível escalar para todas as startups de forma mundial, já que ela conseguia chegar com o seu aplicativo às mãos de todo mundo. Então, um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira é essa, e agora, desde setembro de 2019, aqui no Banco Carrefour. Muito legal, tem muita história para contar, muito conhecimento para compartilhar, e esse é o nosso objetivo aqui. Queria que você contasse um pouco sobre essa questão da criação de um departamento de inovação nas empresas. A gente tem visto, inclusive, grandes empresas que não dispõem ainda de uma área específica para pensar o tema. Qual que é a sua opinião sobre isso? Realmente não é trivial, tá, Marília? Mesmo na Leroy Merlin, em 2008, por exemplo, quando eu cheguei lá, não existia essa área. E o que existe muito tradicionalmente dentro do mercado são as áreas de P&D, mas principalmente dentro de indústrias como, por exemplo, a farmacêutica, a aeronáutica, etc., onde você tem efetivamente pesquisa e desenvolvimento acontecendo de uma forma muito forte. Dentro do mercado corporativo como um todo, né, isso acaba surgindo de novo, né, da mesma forma como eu falei, com o surgimento do iPhone e da App Store, quando se tornou possível, né, escalar soluções digitais para todo mundo. Então, é uma carreira relativamente nova, então é natural que ainda algumas empresas não tenham a área de inovação implantada, mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que quem quiser tratar de cultura de inovação dentro das organizações vai precisar estabelecer realmente uma área de inovação que vai ser a responsável por fazer com que isso aconteça dentro da organização. O que a gente não pode confundir só a área de inovação não é responsável por fazer todas as inovações dentro da organização. Se a abordagem for essa, na verdade, a gente acaba cometendo um grande erro, porque a gente cria um silo de inovação e aí a gente diz para a empresa inteira, olha, aquele pessoal é o pessoal que inova e o restante não, vocês aqui ficam só no business as usual, né? Vocês vão fazer o trabalho do dia a dia. O inovador é só aqueles lá. Então, não, a área de inovação ela vai existir
e pouco a pouco ela vai existir em todas as empresas, e ela é responsável por criar esse elemento de cultura, de valor dentro da organização, para que todo mundo seja capaz de criar inovações dentro da organização. E para as empresas que já se convenceram de que realmente é preciso olhar o tema com um enfoque mais assertivo, direto, a partir da criação de um departamento, quais são as suas dicas para fazer isso? O que a empresa precisa para criar um departamento? Ela tem que promover as pessoas que já estão ali, formá-las? Ela precisa trazer alguém do mercado? Como é que é isso? Olha, Marília, é uma carreira nova, né? Então, assim, é difícil mesmo no mercado você buscar profissionais que já tenham esse tipo de experiência. Então, se você for a mercado, muito provavelmente você vai eventualmente trazer alguém que está, por exemplo, mais inserido dentro do contexto de Open Innovation, né? E aí pode ser super interessante para você fazer uma conexão rápida com o ecossistema de startups. Mas vai faltar uma outra ponta ainda, que é o intraempreendedorismo, né? E aí é difícil também de encontrar profissionais que tenham isso desenvolvido dentro das suas carreiras. É uma carreira nova. Então, se você tiver dentro da organização alguém que queira realmente levar essa bandeira adiante, queira estruturar essa área de inovação, que tope esse desafio, você pode sim nomear essa pessoa como responsável por inovação, mas você vai ter que empoderá-la, né, de mais pessoas, de recursos, de processos e, eventualmente, né, de conexões com outras empresas também, para servirem aí como benchmarking, para servirem como referências para poder se estruturar essa área de inovação. Vale a pena um pouco de paciência também com esses profissionais e com essas áreas, já que é uma missão absolutamente nova. E como a gente está falando de uma área muito nova, a educação ela assume um papel primordial, né? E você, como professor, como é que você avalia o processo de formação desses profissionais de inovação? Também são poucas as escolas que se dedicam hoje a formar, né, profissionais novos para essa área, né? O pessoal tem aprendido um pouco na prática. Seria como se eu quisesse aprender a nadar e fosse testar a profundidade do rio com os dois pés. Então, o convite que eu mesmo recebi, né, para ser professor da Inova Business School, foi um pouco para resolver esse gap. Então, dentro da Leroy Merlin, eu tive a oportunidade de desenvolver um framework de inovação que ele funcionava muito bem para varejo, e era engraçado porque, normalmente, ao final das minhas aulas, os meus alunos me desafiavam dizendo: ah, mas isso dá certo porque é no varejo, e agora eu já posso dizer ao final das aulas que funciona no varejo, funciona também no segmento financeiro, porque a gente implantou esse mesmo framework aqui dentro do Banco Carrefour. Então, de criar realmente um framework, né, criar uma plataforma, um processo de trabalho de inovação que pudesse ser aplicado a todas as organizações. Então, hoje a Inova Business School conta com aulas de futuro, inovação e tendências, e tem essa apresentação desse desenvolver o seu processo de inovação. Agora, é importante saber que não é um processo mágico, né, que você simplesmente copia e cola para dentro da organização, mas sim que ele precisa de alguns ingredientes para funcionar. E o primeiro e maior deles é a convicção da empresa de que ela precisa inovar. Esse é o ingrediente básico. Então, tem um buy-in da alta liderança da empresa dizendo: a gente quer estruturar e criar inovação dentro da organização, porque sem esse primeiro buy-in, sem essa primeira convicção, nem adianta começar, né? Nem adianta começar. Se a empresa vai se focar efetivamente só sobre aquilo que ela já faz, está tudo bem também, é uma estratégia, mas sem esse buy-in não é possível começar nenhum trabalho de inovação dentro da organização. E normalmente qual que é o perfil das pessoas que estão trabalhando num departamento de inovação? De quais áreas elas vêm, já que é tudo muito novo, né? Marília, acho que um termo que ficou bastante conhecido aí entre quem está dentro da área de inovação é o termo polímata, né? Eu tenho visto cada vez mais que os profissionais de inovação se definem como polímatas, né? Eles vêm de múltiplas áreas e com múltiplas carreiras.
Então, eu tenho visto muito TI, marketing e planejamento estratégico assumindo posições de inovação. Ótimo. Quantas pessoas normalmente tem em um departamento de inovação e principalmente o que que elas fazem? Como é que é o dia a dia num departamento de inovação? Bom, eu sou partidário e favorável de que o time de inovação ele precisa trabalhar com restrições. Se você tiver abundância de recursos e de pessoas, você não tem necessidade de fazer inovação. A inovação ela floresce dentro de um ambiente de restrições. Portanto, o time ideal que eu recomendo é um time pequeno. Basicamente, a gente está falando aí de talvez o líder e mais 3 pessoas, dependendo do tamanho do framework. Mas se você tiver que contemplar intraempreendedorismo, open innovation e um processo de criação de cultura que contempla também, por exemplo, a lei do bem, mais 3 pessoas além do gestor de inovação. É óbvio que se o seu framework contemplar ainda coisas como venture building e venture capital, esse time precisa crescer um pouco mais. Mas eu sou radicalmente contra empresas que criam squads de inovação e colocam essas squads de inovação abaixo da liderança de inovação. Porque, de novo, o que se cria é um silo de inovação e a mensagem que se passa para a organização toda é: aquelas pessoas são as pessoas que inovam, todo o restante não. E isso realmente não funciona do ponto de vista de construção de cultura de inovação. Então, 4 pessoas é um tamanho de time muito legal para se começar. E aí, passando para o dia a dia dessas pessoas, né? Então, a gente acabou já delimitando um pouco essas missões. Uma pessoa vai ficar responsável pelo intraempreendedorismo. Então, essa pessoa ela precisa promover, de alguma forma, uma plataforma que permita as pessoas se expressarem sobre suas ideias. Essas ideias precisam ser ouvidas pela organização e elas precisam ter autonomia para testarem essas ideias. Então, tudo isso é de responsabilidade dessa pessoa. Mas também a possibilidade de construção de eventos para promover ideias, como, por exemplo, hackathons. Só que eu sempre estimulo a seguinte pergunta: o que acontece no outro dia, 8 horas da manhã, depois do fim do hackathon? Se o hackathon termina com uma premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar, e depois você não sabe mais o que fazer com aquelas ideias, para por aí. Você tem que ter uma continuação e os protótipos que são desenvolvidos sempre precisam ser testados com clientes finais, nem que seja dentro de um ambiente controlado, estilo Family and Friends. A pessoa de Open Innovation, ela precisa ter um radar, uma antena ligada o tempo inteiro para startups que tocam o seu segmento de negócio ou que tocam processos que existam dentro da organização. E aí pode ser financeiro, jurídico, compras, o que for. Então, um radar muito atento sobre isso para, a todo momento, capturar desafios que existam dentro da organização. Uma bela inspiração disso pode ser o planejamento estratégico. E, a partir daí, trazer startups para sessões como o Startup Jam, que nós temos aqui dentro do Banco Carrefour, ou ainda programas de aceleração, como o que nós temos com a Liga Ventures, para resolver problemas reais, dores reais de negócio. E essa última pessoa, né, responsável por criar cultura de inovação, é uma pessoa que a todo momento ela vai estar estimulando os colaboradores sobre esse tripé de futuro, tendências e inovação. Então, aqui dentro do Banco Carrefour, a gente tem a agenda positiva, uma vez por semana, durante 30 minutos, nós temos aí uma palestra para realmente abrir a cabeça sobre esse tripé de futuro, tendências e inovação, mas também sobre o mercado financeiro e sobre autodesenvolvimento. Então, a gente a todo momento está trazendo estímulos novos. E, para além disso, né, trabalhar sobre a lei do bem exige aí quase que um processo de evangelização sobre o que é inovação. Porque a gente tem uma tendência a descaracterizar a inovação incremental como inovação. E aí desperdiça-se um dinheiro absurdo dentro das organizações, porque essas oportunidades ficam abaixo da linha do radar e elas não são incluídas dentro desse processo. Então, essa pessoa tem essa missão de
levar essa palavra adiante e explicar efetivamente o que é inovação, que pode ser uma inovação para o país, para o mundo, para o seu segmento ou só para a sua empresa. E ela é passível de entrar na lei do bem e ali tem muito recurso disponível. Inclusive, nós já gravamos um InovaCast sobre Lei do Bem, então se você quiser saber mais sobre isso, procura aqui nos nossos antigos episódios, porque tem muita informação interessante sobre isso. Agora, você como um head de inovação, quais costumam ser aí os seus maiores desafios, né? Quais são as premissas básicas ali que um gerente de inovação tem no seu dia a dia? Quais são os desafios que ele tem que transpor? Bom, a empresa, tal como ela existe, ela foi criada, ela foi concebida, ela cresceu, ela se desenvolveu em torno de um negócio. E em torno desse negócio se estruturou todo o restante, inclusive os seus processos. Eu costumo brincar que processos para a inovação é igual yin e yang, é quase o lado oposto da moeda. Porque se você seguir os processos, todos os processos da organização, você tem uma entrada conhecida, um processamento ainda mais conhecido e, portanto, a saída só pode ser algo conhecido. Se você quiser inovar, você precisa quebrar processos, porque senão a única coisa que pode sair de diferente lá é um erro ou uma anomalia de processos. Então, para inovar, você precisa quebrar processos dentro da organização. E toda vez que você está quebrando processos, vão surgir os anticorpos que protegem a organização desse vírus da inovação, que está lá para quebrar os processos, está lá para construir novos modelos de negócios que são diferentes dos modelos de negócios atuais. Então, os maiores desafios de inovação são sempre lidar com as resistências das pessoas a esses processos novos, que podem ser desde integrar uma nova startup dentro do negócio, até a efetivamente construir um modelo de negócios completamente novo e que, portanto, fere aí regras de jurídico, de processos, de compliance, enfim, do que for. Então, são sempre essas resistências. Agora, como head de inovação, você tem a responsabilidade de mapear todos esses stakeholders e, a partir de um processo de convicção de fazer a inovação acontecer, colocar todo mundo à mesa para discutir novos processos que habilitem a inovação. Nível de autonomia, tempo para a gente desenvolver uma prova de conceito, teto orçamentário para se fazer um teste, coisas que definam o apetite da organização em inovar. Seja tempo, seja dinheiro, seja pessoas, recursos, o que for. E aí, baseado nesta autonomia, é onde você pode fazer florescer realmente a inovação dentro da organização. Então, definir essa autonomia, mas de uma forma conjunta com todo mundo, é sempre muito importante e esse é sempre o maior desafio de um head de inovação. Eu costumo dizer que as empresas elas têm um sistema imunológico, né, que visa a manutenção do status quo. Só que para inovar a gente precisa desafiar o status quo, precisa ousar fazer diferente. Então, realmente, quem trabalha na área tem que lidar aí com essa resistência de uma forma, obviamente, muito criativa, porque precisa ir ali pela lateral, buscando argumentos, né, e trabalhando muito fortemente a questão da cultura, né? Não existe inovação se a gente não tiver uma mudança de cultura, de mentalidade na empresa. Charles, para a gente encerrar esse papo aqui, essa verdadeira aula que você está dando para a gente, queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, né? De onde veio a ideia aí de assumir mais uma carreira de escritor, né? Como é que foi o processo de produção, enfim, né? Como é que foi a experiência, né? De colocar tanto conhecimento aí numa obra tão relevante, né? Quanto é um livro. Olha, Marília, eu tinha, graças à minha experiência da Leroy Merlin, a possibilidade de falar muito sobre inovação e digitalização, né? Inovação por ser minha área core, né? E por estar militando já há tanto tempo dentro disso, né? Desde 2012, como eu falei, e digitalização por ter vivido dentro da Leroy Merlin. E aí digitalização, eu estou falando de digitalização de negócios e não de processos.
por ter vivido isso dentro da Leroy Merlin, também no seu processo de transformação omnichannel, né, que foi absolutamente incrível, né? Eu costumo brincar que, genuinamente, se a gente for olhar na vírgula, realmente a Leroy Merlin hoje talvez seja ainda o único grande varejista omnichannel do país. Quando eu vim trabalhar aqui no Banco Carrefour, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa que ela estava ali no ápice do seu processo de transformação digital. E aí eu comecei a entender realmente a confusão que existia entre digitalização e transformação digital. E aí eu me propus a construir uma obra, que é esse livro, para colocar uma lente corretiva sobre esse conceito no mercado, para parar essa confusão sobre o que é digitalização e o que é transformação digital. E aí, resumindo muito aqui, para a gente falar aqui nesse podcast, digitalização tem a ver com você transformar o seu negócio, que operava de alguma forma física, numa forma digital. Você consegue emitir boleto via um meio digital. Então, se você era um restaurante, seja via um marketplace como um iFood, um Rappi, ou seja através de um e-commerce, ou seja através do teu próprio aplicativo, você passou a fazer também negócios via digital. Isso é digitalização. E todo o restante, tudo que veio a reboque da pandemia, foi digitalização. Trabalho digital, telemedicina, tudo isso tem a ver com digitalização e não com transformação digital. Transformação digital não está nessa ponta visível do iceberg que a gente consegue interagir como consumidor. Transformação digital está dentro das organizações e nós, como clientes, jamais saberemos se uma empresa está ou não está transformada digitalmente. Para saber se ela está ou não transformada digitalmente, você precisa entrar nas suas estruturas. E as estruturas dessa empresa, elas vão estar da seguinte forma: ela mapeou a jornada do cliente, que invariavelmente começa na descoberta da existência da empresa e do seu portfólio e vai terminar lá no cancelamento. Ela pegou essa jornada, ela fatiou em pedaços. Cada um desses pedaços faz muito sentido para o cliente e para a organização, e em cima desses pedaços ela construiu as famosas squads. Para se chamar de squad, você tem que ter pelo menos um KPI de cliente, senão não se chame de squad. Todo o restante da organização são as funções corporativas, RH, finanças, jurídico, etc. Você também pode rodar a metodologia ágil dentro desses departamentos, mas você não deve se chamar de squad. E aí você acaba tendo uma empresa que, em essência, só vai ter duas áreas: a área que atende cliente e a área que ajuda quem atende cliente. Então, as squads são a área que atende cliente, as funções corporativas, a área que ajuda quem atende cliente e que, portanto, deve estar a serviço da área que atende cliente. Em cima dessas squads, que são células que contemplam todas as necessidades daquele time sobre aquela etapa da jornada do cliente, marketing, TI, UX, o que for, você vai construir as soluções que podem ser digitais ou analógicas também. Então, é muito interessante ver que a transformação digital, na verdade, é uma transformação da organização em função da jornada do cliente. E é justamente por isso que ela é muito mais complexa e muito mais difícil de ser implantada do que simplesmente um processo de digitalização. Portanto, o livro, eu acho que começou com a inspiração de um meme que dizia: quem fez a transformação digital da sua empresa? Foi o CEO, o CIO ou foi a Covid-19? E na prática, gente, como piada é ótimo, mas não tem nada a ver. A Covid-19, tudo que ela fez foi digitalizar negócios. Então, você precisava, de algum jeito, continuar vendendo por um meio digital ou você estaria fora dos negócios. E foi só isso que a Covid-19 fez com os negócios. Transformação digital é uma outra coisa e o livro se propõe a ser uma lente corretiva sobre esses conceitos e, obviamente, dá um pouquinho do caminho das pedras para você começar em qualquer uma dessas três estratégias: inovação, digitalização e transformação digital dentro do mercado corporativo. Excelente. E quem quiser comprar o livro, como é que faz? Bom, ele está em todos os marketplaces, né? Obviamente que você pode encontrar no site do Carrefour,
mas também você vai encontrar no site da Amazon, da Saraiva e todos os outros marketplaces. É só procurar lá por inovação, digitalização e transformação digital, e aí com aquele meu sobrenome fácil, você vai ter certeza de que você está comprando o livro certo. Ele é um livro de capa vermelha. Vou mostrar aqui, né, para quem estiver assistindo no YouTube, é este aqui. Enfim, e vai ser um prazer tá em contato com vocês, depois que vocês lerem também, para a gente bater um papo sobre o livro. Eventualmente, vai ser legal discutir os feedbacks de vocês, até como é que a gente pode compartilhar esse conhecimento de outras formas, tá bom? Muito legal. Obrigada, Charles. Muito sucesso para você. Esse foi o InovaCast. Hoje nós falamos sobre gerência de inovação, então como montar aí uma área, um departamento de inovação na sua empresa. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui, mas antes eu quero reforçar um convite para você visitar o nosso blog, gestãopalas.com.br/blog, e siga também a Palas nas redes sociais. A gente está sempre produzindo bastante conteúdo sobre inovação, ISO 56002, transformação digital, enfim, vem com a gente que tem muito conteúdo aqui para ser compartilhado. Charles, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!